No último vídeo, exploramos como diversas lideranças ao redor do mundo estão começando a vislumbrar uma possibilidade de mudança no regime russo, uma possibilidade que muitos acreditam ser a única saída para a crise atual. Agora, vamos conferir um trecho convincente do ministro das Relações Exteriores da Polônia e vice-primeiro-ministro, que levanta questões impactantes sobre o futuro da Rússia. Ao invés de adotar uma postura excessivamente otimista, ele indicou que a situação pode piorar, e que as investidas ucranianas podem representar um desafio significativo para a Rússia. Está claro que os russos estão enfrentando uma situação crítica. Eles se encontram em um conflito cujas consequências já custaram muitas vidas, não apenas de militares, mas também de civis. O dilema é que, devido ao estado atual da economia, o governo não consegue admitir os verdadeiros problemas da nação para seu povo. As colônias russas, por sua vez, necessitam de uma década para se restabelecerem, um tempo que parece cada vez mais distante diante da difícil realidade. Com isso, o descontentamento na população cresce e se torna mais evidente. Com a pressão econômica aumentando, será fascinante observar os desdobramentos nos próximos meses. A pergunta que nos intriga é: até onde a população russa suportará essa pressão? E o que acontecerá quando as consequências de uma guerra, que muitos tentam ignorar, finalmente se tornarem inegáveis? Fique atento, pois a evolução dessa situação certamente irá impactar não só a Rússia, mas todo o mundo. A cada dia, aproxima-se a possibilidade de um desfecho que pode mudar o curso da história russa. Será que a mudança realmente virá de dentro? Quais serão os próximos passos em um cenário tão imprevisível? Resumo: recentemente, a situação política na Rússia tem se tornado cada vez mais tensa, especialmente com a divulgação de um manifesto que desafia a legitimidade de Putin e exige mudanças significativas. Esse manifesto foi assinado por líderes políticos que, de alguma forma, estão ligados a uma crescente resistência interna. Neste vídeo, vamos explorar as implicações deste manifesto e como ele pode impactar a estabilidade de Putin e a política russa como um todo. Você já parou para pensar sobre o que poderia acontecer se os opositores de Putin unissem suas forças? No centro de um turbilhão de intrigas políticas, rumores e pressões externas, surge um manifesto ousado que promete abalar as estruturas do poder na Rússia. Sinistros acordos nos bastidores e declarações de intenções se desenrolam como um enredo de um thriller de espionagem. Mas, sabemos o que realmente está em jogo? Putin enfrenta uma situação delicada. Com a economia russa em crise, ele vê o FSB agindo de maneira mais agressiva do que nunca, com a intenção de silenciar qualquer dissentimento. Espiões e recursos militares de elite estão em jogo, enquanto um grupo crescente de políticos e cidadãos, cada vez mais cansados do regime opressivo, começa a se unir. Recentemente, um manifesto foi criado, desafiando diretamente a legitimidade de Putin e seu governo. É um grito por mudança que ecoa nas ruas da Rússia, mas que pode desencadear consequências profundas. O que há nesse documento que faz com que a elite do Kremlin trema? A declaração é muito mais do que palavras, é uma convocação à ação. É um pedido para que o povo russo reavalie sua lealdade e comece a exigir seus direitos. Imagine um exército de descontentes prontos para lutar por um futuro diferente. O que acontecerá quando a população se unir em torno desse chamado? O FSB, por sua vez, não pode ignorar essa movimentação crescente. Esse aumento da resistência pode levar a uma nova realidade, onde o poder de Putin é realmente questionado. E no momento em que essas alianças começam a se formar, as consequências podem ser catastróficas, não apenas para o governo russo, mas também para o equilíbrio de poder na região. A fuga de informações e estratégias de combate pode gerar uma mudança que muitos pensavam ser impensável. Portanto, qual será o próximo passo nesse jogo de xadrez político, onde vidas e futuros estão em jogo? Não perca a continuação dessa história fascinante. Imagine um mundo em que um líder, imerso em um mar de crises e vulnerabilidades, enfrenta o mais terrível dos pesadelos, a sua própria queda do poder. Essa é a realidade de Vladimir Putin, que agora se vê em uma situação criticamente delicada. O FSB,
a poderosa agência de segurança russa, não agiu apenas como um protetor, ele lançou contra Putin um roteiro de acusações que pode mudar a história de um país. Mas há um problema: as acusações não vêm da Rússia, mas de um coletivo internacional que demanda mudanças drásticas. Putin se vê em uma dança angustiante, onde o destino de sua liderança se entrelaça com figuras como Mikhail Khodorkovsky. Recentemente, um manifesto foi criado em Berlim, e suas palavras ecoam como um sino de alerta para Putin. Este documento, assinado por líderes de todo o mundo, representa uma renovação de esperança para muitos, mas também serve como um ataque direto à legitimidade do Kremlin. Os 5 pontos formulados desafiam abertamente a estrutura atual de poder na Rússia e denunciam ações que o mundo considera inaceitáveis, especialmente em meio à guerra com a Ucrânia. Escutem bem. O FSB pode parecer o mais temido dos aliados, mas também é um lugar de traição e caos interno, onde líderes são derrubados ao menor sinal de fraqueza. Putin, um jogo de xadrez humano, precisa entender que os verdadeiros adversários muitas vezes estão mais próximos do que imaginamos. São os próprios cidadãos russos que, sob a superfície, começam a questionar sua liderança. À medida que a tensão aumenta, a possibilidade de um colapso do regime se torna palpável. O que acontece quando um líder que construiu seu império sobre a força e o medo tem que enfrentar a voz da verdade, vinda de dentro e de fora de suas fronteiras? Estamos mais perto de um novo capítulo na história da Rússia do que Putin pensa. A questão que permeia o ar é: será que a liderança de Putin conseguirá se sustentar diante de uma tempestade tão feroz? Prepare-se, pois as revelações a seguir deixarão você sem fôlego. O que realmente está acontecendo nos bastidores? E Putin, será que ele conseguirá reverter essa situação? A batalha pela Rússia está apenas começando, e as consequências podem ser maiores do que se imagina. No cenário político atual, uma questão inquietante se impõe: será que a queda de um líder pode ser orquestrada a partir de fora de seu próprio país? Essa é a realidade que Vladimir Putin enfrenta, enquanto se vê no centro de um plano emblemático elaborado pelo FSB, o Serviço Federal de Segurança da Rússia. Com um novo manifesto político surgindo, as tensões aumentam e a ameaça à sua liderança ganha contornos dramáticos. Putin, um pilar de poder que já parece inabalável, agora se encontra sob a mira de um movimento que não se limita ao território russo. Os adversários não estão apenas dentro das fronteiras, eles estão em território neutro, o que complica ainda mais sua já tensa situação. Em um movimento ousado, o FSB anunciou a abertura de um caso criminal contra 22 oponentes políticos, entre eles Mikhail Khodorkovsky, uma figura proeminente que se tornou um dos críticos mais vocalizados do regime atual. O manifesto, conhecido como a Declaração de Berlim, destoa do estágio habitual da política russa. Seu conteúdo audacioso busca uma mudança de regime e é uma afronta direta à legitimidade de Putin. E ele sabe que a insatisfação não vem só de aliados ocidentais ou de ucranianos. A verdadeira ameaça reside entre as próprias fileiras do seu povo, o que transforma o pânico em uma intuição, um subconsciente inquietante que não pode ser ignorado. Além disso, os líderes que apunhalam Putin pelas costas não são necessariamente os ocidentais. Ao contrário, há uma corrente crescente de descontentamento emanando da própria Rússia. No entanto, a situação é ainda mais complicada. Com o cerceamento do alcance das mensagens de comunicação, é desafiador para qualquer voz de oposição ganhar tração. O FSB, com sua imensa estrutura, faz com que a resistência pareça frágil diante do poderio estatal. Então, o que realmente esse manifesto propõe? Ele desafia Putin a reconsiderar sua legitimidade e abordar demandas que ligam diretamente ao conflito na Ucrânia. Nesse modo, ele se transforma não apenas em um apelo político, mas também moral, um chamado à ação que ecoa nas sombras da resistência interna. Mas se a mudança é uma possibilidade real, quem são realmente as figuras que compõem essa nova oposição? O intricado jogo de poder na Rússia está longe de ter uma solução simples. Putin assegura que o Estado é o reflexo do povo, mas a realidade pode estar mudando as perspectivas. O clamor por uma transformação não é apenas um eco distante, é um grito retumbante por novas direções e novos líderes. Ao longo deste contexto tão tumultuado, surge uma pergunta:
Qual será o futuro da Rússia sob a pressão da revolta interna e da crescente oposição? O tempo se esgota, e os próximos passos podem definir não apenas o destino de Putin, mas também o futuro de uma nação inteira que clama por uma nova narrativa. Este é um desdobramento que pode redefinir o equilíbrio de poder e remodelar a face da Rússia para as futuras gerações. A batalha pela verdade já começou. Como isso irá terminar? No cenário conturbado da política russa, uma nova e intrigante reviravolta começa a se desenrolar. Recentemente, surgiram rumores sobre uma suposta conspiração envolvendo o Kremlin, revelando uma tensão palpável no ar. Os canais de notícias pró-Rússia, especialmente os do Telegram, estão fervilhando com especulações sobre um golpe iminente contra Vladimir Putin. A situação é crítica. O que realmente está acontecendo nas sombras do poder? Esses boatos ganharam força graças a uma análise detalhada feita por Jason J. Smart, que levantou questões cruciais sobre o destino de Putin. Todas as atenções estão voltadas para um caso criminal que se revela uma manobra elaborada para silenciar dissidentes e fortalecer ainda mais seu domínio. A FSB parece estar montando um cerco em torno de 22 indivíduos que supostamente têm ligação com uma tentativa de derrubar o líder russo. Mas por quê? A resposta pode estar diretamente relacionada à economia russa, que está enfrentando enormes dificuldades. Putin, pressionado por uma onda de insatisfação, parece querer se agarrar ao poder a qualquer custo. Recentemente, comentários de líderes europeus sugeriram que a mudança poderia estar a caminho, e isso não agradou nem um pouco ao Kremlin. O que acontecerá agora? Imagine a cena. Por trás das portas fechadas do Kremlin, discussões intensas estão acontecendo. O cheiro do medo e da paranoia permeia o ambiente. As decisões tomadas ali podem mudar o rumo do país. E enquanto isso, ecoam as palavras de um ministro da Polônia, ampliando ainda mais a possibilidade de um cenário de mudança. O que suas declarações significam para o futuro da Rússia? O que está por vir nesse tumultuado cenário político? Quais serão as prioridades em jogo enquanto as tensões aumentam? A história não para por aí. Você está prestes a descobrir que a luta pelo poder e pelas narrativas é muito mais complexa do que parece. A batalha pela legitimidade e pela sobrevivência política está prestes a ganhar novos contornos. O que nos aguarda nas próximas revelações? Serão surpresas ou uma continuação do já esperado? Uma coisa é certa, a atenção deve permanecer voltada para o que está ocorrendo na Rússia, pois a próxima reviravolta pode ser mais chocante do que se imagina. E você, está preparado para ouvir o que vem a seguir?